Se isso aqui não é a Plaza de Armas, já tá assim bonito, assim bem cuidado. Pessoal que para na faixa de pedestre, ô louco! Na verdade, no sentido de que fosse ruim mesmo. É um ponto fora da curva, cidade bem legal. Tá aí uma coisa que eu não achei que eu ia encontrar na Bolívia. Caldo de cana. Coitada, Ai, Júlia, hoje eu tô muito chato. Vocês piscaram e a gente chegou em Cochabamba! a cidade da eterna primavera e que realmente faz jus ao nome, porque se liga, tem bastante planta na rua, é uma cidade bem viva e com um climinha bom, né? Mas nessa primavera, pessoal, vou contar pra vocês que nem tudo foi flores. A gente ontem passou bastante perrengue, a gente quase perdeu o ônibus, cara, o trânsito na Paz é uma loucura. A gente saiu assim com uns 45 minutos e o trajeto era 15. Mas a gente mesmo assim quase conseguiu perder o ônibus, tá? A gente chegou lá faltando 5 minutos. Enfim, o ônibus atrasou, chegamos no... Quando a gente chegou em Cochabamba, a gente pegou, abriu o aplicativo do Airbnb e pensou, beleza, vamos ver onde é que a gente fica, né? Cara, e quem disse que o aplicativo funciona, meu parceiro? Quem disse que ele abre o endereço? Pensa só, a gente chega 1 da manhã aqui, nossa, não tem ninguém na rua. Até, inclusive, a rodoviária estava fechada. Só tinha ali o portão para você sair e o máximo que você podia ficar era ali meio que na saída, na entrada. Mas não tinha nada, não tinha um apoio, digamos assim. Cara, e outra coisa, aqui na Bolívia em geral, carro de aplicativo, Uber, 99, aqui tem outro que é o Django, basicamente não funciona da maneira que você gostaria que funcionasse. Então a gente chegou com pouco dinheiro físico. Cara, eu tive que negociar com o cara que ele falou, não, é 25. E eu tinha 15. Falei, cara, por favor, eu só tenho 15, me ajude. Ele falou, pô, é meia-noite e tal, mas no final ele foi alto parceiro, levou a gente. Caímos ali numa rua, nada a ver, não sabia onde a gente estava. Começamos a sair no meio da rua procurando onde é que ficava o nosso Airbnb. Porque, inclusive, no Airbnb dizia que o endereço era número 0. Que casa que tem número 0, minha gente? Era tipo a Rua dos Bobos, existe né? isso? Só na música de criança lá, a Rua dos Bobos, número 0. Número 0, é real, real. Mas, cara, então hoje o que a gente fez? A gente saiu batendo de prédio em prédio, perguntando, cara, por acaso aqui é onde tem um Airbnb? E até que, por sorte, um cara falou assim pra gente, né? A gente pegou, parou em um e ele falou, cara, todo mundo vem aqui, não sei porquê, todo mundo me pergunta se aqui tem Airbnb, mas é aqui do lado. E a gente foi e era, cara. Nossa, foi sorte, Nossa. porque aí o número, na real, qual que era? 272. Nada a ver, cara. Nada a ver com 0. Mas enfim, daí ainda não acaba por aí, né, Gui? Não acaba por aí o nosso Cara, daí a gente chega no lugar, tem um travesseiro, não tem toalha, cara, não tem nada, não tinha nada. Não tem papel higiênico, não tem lixo pra jogar papel higiênico, não tem nada. Mas enfim, aconteceu, superamos e agora a gente tá aqui, nossas primeiras impressões dessa cidade, cara, não parece que eu tô na Bolívia, realmente, que vibe, que lugar bonito, merece o nome que tem, muito arborizado, a galera brinca que no Peru é proibido plantar árvore, né, porque não tem. Na Bolívia até então não estava muito diferente, mas aqui é um ponto fora da curva, cidade bem legal. E estamos agora morrendo da fome, a última vez que a gente comeu foi ontem. Que horas, Julia? Foi 8 da noite. 8 da noite. Um sanduíchezinho pequeno. Cara, um pão francês, cada um comeu. Porque a gente tava no ônibus. E imagina como é que tá o nosso estômago, né? Colado nas costas. Porque a gente não falou, né? Mas que horas são agora? Umas 11 e pouco. Então, assim, mais de 12 horas sem comer e a gente tá aqui gravando um vídeo. Então, já aproveitando, valorize o nosso trabalho, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like que o vídeo de hoje ele promete. Depois de tanto perrengue, a gente vai fazer jus aí a todo esse rolê que a gente fez até chegar aqui e a gente vai explorar a cidade aí ao máximo. Então fica aqui, confere o vídeo até o final. Agora bora comprar algo pra gente Bora comer que o gordão aqui tá delirando, galera. Vocês não estão ligados. E, ó, bora. Já estamos encontrando aí ó, o nosso primeiro alvo, talvez. Ah, saltenhas? Saltenhas? Não, tucumanas. Será? Eu como qualquer coisa. Fala, ai, na Bolívia tu vai comer uma parada, tu vai ficar mal. Fica nada, meu parceiro. Sou brasileiro, tu achando o quê, velho? O perigo sou eu. O perigo sou eu. Não, brincadeira. Mas realmente, assim, não é tão... A galera faz muito alarde, faz muito... Nossa, tu vai comer, tu vai passar mal, tu vai morrer. Tem um seguro viagem porque tu vai precisar usar o banheiro do hospital pelo menos um dia inteiro. Mentira, super de boa. Tamo comendo aí. A gente come qualquer besteira e não tá dando nada. E que vem a Índia, tá ligado? A gente vai chegar lá e a gente tá se preparando. Escreve aí se vocês apoiam a gente na Índia, que a gente tem vontade de ir. Provar aí umas comidas cajerreiras na Índia. Ah, eu quero aquela comidinha suja, assim, com o dedinho. Sabe aquela francesinha de mecânico? Que fica assim, aquela crostinha preta? É isso que eu quero, galera. É isso legal. que tempera a comida. Depois desse comentário a gente busca um café pra gente tomar o café da manhã. É mentira, galera. Não sou assim, não. É só pra entretenimento. É isso aí, é isso aí. Agora sim, né, Gui? Estamos felizes, contentes,
Ó, a gente pediu então 2 cafés, café grandão. E o que mais surpreende, né, como sempre, são os preços. Porque eu pedi um cappuccino grandão, foi mais ou menos uns 20 bolivianos, que dá uns 10 e pouquinho. E a galetitas, que eles chamam aqui, que é o cookies, né? 3 e pouquinho. Então, assim, dá pra gente dar aquela gourmetizada, tomar uns cafés na rua, fingir que a gente é rico. Uma vez na vida dá, né? Te contar, sabe pra onde a gente tá indo, Júlia? Não. Agora a gente tá indo em direção ao centro histórico da cidade. pra Fica cá? pra lá, Boa, pra cá. E galera, a impressão que eu tenho é que é uma cidade muito tranquila, assim, muito segura. Uma diferença que eu notei em relação a, por exemplo, La Paz, que a gente tava, é que aqui tem bastante carro novo. Em La Paz, basicamente, só encontrava carro bem velho, sendo bem sincero. É verdade, Aquele, tipo, a nível Brasil, às vezes assim, só Monza, só tinha Monza por lá. Mas aqui a gente começa a encontrar realmente bastante, enfim, carro novo, assim, carro mais moderno, enfim. Coisa de gente que tem dinheiro, né? É verdade. Mas, tá aí uma boa percepção. Eu gostei da cidade, que eu achei ela com uma vibe assim bem tranquila. Ó, peraí E que eu com vou... várias opções de café e guloseimas. Olha só, 44 esse copo, 44 bolivianos, né? 28, Ó, pai, não tá? 28. Mas é 28 Não, mas com com helado de... helado, sim. Como é que é o nome disso? Baunilha. Baunilha. Bem Nossa, bonitas mas olha coisas. só que coisa linda. Caramba. Nossa, essas paradas com morango aqui me chamam muita atenção. E lembra bastante, né, Júlia, a Argentina. Na Argentina também encontra bastante como é que é o nome? Confeitaria. Confeitaria. Coisa de padaria. Sim, muito. É E aqui também tem bastante. Lá em La Paz, até no bairro que a gente tava, em Sopocate, tinha bastante padaria e coisas que tem na Argentina, tipo assim, não Sim. só empanadas, mas aqueles doces que tem na Argentina, sabe? E acho que lá, especificamente naquele bairro, morava bastante argentino. Assim, suposição nossa, até porque algumas vezes a gente entrava nos lugares e eles falavam alguma coisa, assim, dando a entender que eles achavam que a gente era argentino. Sim, Não né? sei de onde, agradeço, talvez meu espanhol esteja bom, mas... sei lá, de onde que tiraram. Talvez tu mandou um chovô, chevar, Show, choquinha, chá. Pode ser. Talvez o sotaque denunciou um pouco, né? Mas isso é legal. Pra gente, pelo menos pra mim, acho que a gente como catarinense, alemão, blumenauense, a gente tem bastante costume de comer uma cuca. Nossa, saudade Então, de uma cuquinha, hein? Automaticamente a gente tem o costume de frequentar a padaria. E, por exemplo, no Peru a gente não encontrava tanto, então era algo que pra gente era diferente, era algo que a gente sentia falta. E chegando aqui, cara, tô no paraíso, tem de tudo, encontro qualquer coisa de padaria, enfim. Ai, é bom voltar pra civilização, sabia? Não, mas isso é uma parada que eu também tinha percebido, assim, no Peru, de que, no geral, as comidas eram muito típicas de lá. E quando a gente vem pra Bolívia, dá uma misturada, assim. Tem comidas típicas daqui, mas também tem muita coisa mais normal, assim, mundial, digamos assim. Você encontra opção de pizza, de hambúrguer e até... Isso é uma moto. E até no vídeo de Copacabana, que, tipo assim, uma cidade minúscula e que tá super afastada, né? Não é capital, não é nada. Tá mais perto do Peru Tá mais perto do que da do Peru. Bolívia. Exato. E ainda assim você encontra... Foi algo que eu até comentei no vídeo, que você encontra comidas, assim, de muitos lugares do mundo, assim, tem uma grande variedade. Principalmente comida talvez... mexicana, nunca vi, cara. Verdade. Eu nunca vi Nossa. Acho que no Peru Bizarro. eu nem encontrei comida mexicana. Não, aqui é muito. Parando pra Sempre tem pensar. uma lojinha de comida mexicana. Aqui em Cochabamba eu não sei, né? Mas, por exemplo, La Paz... Chegamos hoje, né? Vai ter uma loja que só vende comida mexicana. Total. E assim, não é uma, são várias, tá? E, cara, comida mexicana é ótima, né? Top. Olha só, Starway to Heaven. O que é isso? Ali, ó, uma plaquinha. E claro, Mas o que é isso? tem a Highway to Hell também. Basicamente são duas músicas bem conhecidas, Starway to que eu Heaven não conheço. do Led Zeppelin e Highway to Hell do AC/DC. Olha Basicamente, que linda. Fala, Desculpa te cortar, mas olha ali que linda aquela igreja. Não, agora a gente falava a igreja. Agora a também. gente vai ver a igreja, com Não, licença. mas vamos por aqui, senão a gente vai ser atropelado. É uma boa, é uma boa. E galera, pessoal que para na faixa de pedestre, ô louco! O trânsito é mais Viva a organizado, Bolívia, né? galera! Viva a Viva a Bolívia! Bolívia. Vem aqui, ó. Olha, eu vou falar pra vocês que eu vim pra cá com muitos preconceitos, não no sentido de que talvez fosse ruim, na verdade, no sentido de que fosse ruim mesmo, Seria perrengue, que né? seria perrengue, que seria, assim, uma viagem difícil, cansativa, tá sendo, os ônibus não estão ajudando, mas assim, tá completamente mudando a minha opinião sobre a Bolívia, tô curtindo muito, tá me surpreendendo bastante. E aqui temos a igreja, será que pode filmar lá dentro? Não tem nenhuma placa dizendo que não pode, acho Ah, que então sim. bora. Mas vamos bem devagar e... Sim.
de maneira Silêncio, modesta, a não atrapalhar. Aqui. Olha, bem diferente, né, do que a gente tava acostumado a ver, né? Parece outro estilo, né? Sim. Isso aqui é uma igreja o quê, será? Como? Igreja o quê? Tipo, influência do quê? Igreja de Espanhola? oração ao Senhor Jesus Cristo, Isso eu sei. mestre do Mas falando cristianismo. da arquitetura, assim. Arquitetura influência será que boliviana. Tô na Bolívia, tudo boliviano. Pode ser um bom resumo. A gente gosta de conhecer as igrejas ao redor do mundo pra conhecer mesmo, São né? bonitas, né? São bonitas, é um comparativo bem legal assim pra gente fazer. Eu gosto de Ver as pensar também, diferenças. Julia, que uma igreja é um templo é um lugar de adoração, né? Então, geralmente, principalmente essas mais coloniais, elas são construídas com muito carinho, muito cuidado, muito detalhe. Então, geralmente são lugares bonitos, assim, que tu entra lá, tu admira, tu realmente acha bonito. Independentemente da religião, assim. Exato. Né? Acho que isso é algo bem massa. E aqui já tem outra, né? Eu acho que isso aqui é uma igreja, não é? Não, isso é um hotel, Julia. Ah, é? É porque lá em cima tinha um... Bom, enfim. É isso aí, é um hotel. Lá em cima tinha um formato que eu achei que fosse de igreja. Formato de igreja. É, Como é que é o formato de igreja? Ah, não sei. Me remeteu a uma igreja. Achei que fosse uma igreja. Mas não era. Mas na verdade, vou te contar um segredo agora. Uma parada Conta. que eu acabei de descobrir. Na verdade é a minha intuição dizendo que eu acho que a gente tá perdido. Acho que a gente não tá indo pro Aqui lugar não que é a o gente... centro histórico. Não. Eu não tenho muita A certeza se a gente gente se tá indo na engana direção só pela certa. igreja, né? A igreja disse... A gente viu uma igreja e a gente pensou, não é o centro histórico. E não era. Não. Ó, e uma curiosidade pra vocês. No Brasil tá todo mundo acostumado com o iFood, né? Mas basicamente na América Latina inteira é esse cara ali, ó. Pedidos IA. Ou pedido chá. Aí, o chá. Mas, cara, é muito popular. Pode ter certeza de que, eu acho que Bolívia, Peru, Argentina. Todos os países que a gente E visita eu vou até generalizar e vou falar que em todo lugar agora, tem. América Latina. Em todo lugar tem. E, enfim, mesma vibe do iFood, porém com suporte péssimo. É verdade. Então, se alguém tiver por aqui, nunca, jamais, Ah, o quê? Esqueci. não sei. Pague em efetivo. Ah, é. Porque daí o reembolso é daquele jeito, né? E Não outra existe. coisa, restaurante aqui, galera, em qualquer lugar da América Latina, ainda mais pra gente que é brasileiro, e de certo modo a gente tem uma dificuldade em se expressar muitas vezes no espanhol, compra por aplicativo, tá? Não compre, tipo assim, se for pedir delivery, alguma parada assim, não compre Pelo site da site. empresa, por exemplo. Sempre vem errado, toda vez que eu pedi, veio errado, tá? É. E pelo menos no aplicativo ali tu tem um lugar pra reclamar. Você tem uma chance de conseguir um reembolso. Alguém vai te atenção. escutar, não quer dizer que... Vão resolver o teu problema, é verdade. Mas pra lá Tá, eu e a acho. gente viu que o centro a gente tava indo pro sentido contrário, a gente tava voltando pra casa, já é pro outro lado. Vamos voltar. Oi, se liga nisso ali, é um cinema, né? Aham. Eu pensei, Ou pelo menos parte disso ali é um cinema. cara, E- gigantesco. Bem grande. A gente podia Tem ver uma alguma passarela coisa lá e tal. Ai, pisei em falso. A Ó, gente mais um podia- vídeo que eu quase caio. A gente podia ver algum filme, né? Pegar Acho um que dia sim. de folga, assim. Só não pode ser o Coringa, né? Que dizem que não A tá galera, muito bom. a galera que tatuou o Coringa no braço aí e que não tatuou por motivos de cadeia, diz que tá se arrependendo. É. Tipo, Eu falaram acho que o Coringa 2 assim virou uma coisa que ninguém entende. A gente não assistiu ainda, né? Mas nem sei se a gente vai também. mas a opinião dos outros pra mim já é o suficiente, tá ligado? É Não isso. preciso eu ter minha própria opinião. Se alguém aí que tá assistindo esse vídeo já viu esse filme, o Coringa 2, escreve aí o que achou. Vamos ver se talvez vale a pena a gente insistir no erro ou não. Não sei. Ó, e aqui é assim, ó. Tu Como vai é que é? atravessando no jeitinho, tá ligado? Tu vê ali, pô, Que jeitinho, o jeitinho eu vou explicar pra vocês como é que vocês atravessam O sinal fechou, Não, maluco. mas, Julia, Ah. a gente vai ter que ensinar agora as pessoas como é que se atravessa uma calçada, enfim, uma rua. Tá, a gente tem que Principalmente em lugares que a galera não para. pegar... Tá, a gente tem que pegar sem sinaleira então, e aí mostrar. Não, Não? vou ensinar só na teoria porque na prática é muito difícil. Mas o rolê é o seguinte, Ah. tu fica de olho quando tá vindo um carro muito caro. Que tu pensa assim, pô, tu acha que esse cara vai me atropelar com esse carro mesmo? E o conserto, né? Como é que E o vai conserto, tem que ver. Então, geralmente, a melhor, vamos dizer assim, a melhor escolha é tu pegar um carro muito caro e que o motorista tem cara de pobre. Então, sabe, né, aquele carrão financiado em, sei lá, em 3 gerações? ser? Sim.
Vi um carro desse na rua, galera, pode ter certeza, se na joga, frente, se joga, ele não vai te atropelar. Exato. O problema é se a pessoa tem miopia, que nem eu, daí não enxerga como que é o motorista de longe, só o carro. Aí como é que faz? Vai na fé, pega um carrão ali e fala, pô, esse cara aí não vai me atropelar com esse carro, que essa lataria aí, só o mas seguro assim, desse cara aí vai estar... Vamos lá. Se o carro é caro, de duas uma, se o motorista... Não, se o carro é carro... Não. Se o carro é caro. Vai. Se o carro é caro, de duas uma. Se o motorista ele é pobre, financiou lá em 20 mil parcelas e ele não vai ter dinheiro para pagar nem o carro e nem a sua cirurgia, o que você precisar, beleza, ele não vai te atropelar. Agora, se o motorista for muito cheio da grana e acabar te atropelando... Ele é um pau naquele lugar, tá ligado? Sim, mas ao menos ele vai poder pagar teu tratamento. Porque ele vai ter dinheiro. Não? Nossa. Não que eu queira, né? Ó, olha ali, ó. Tu vê o carro, ó. Viu? Se joga. Olha ali, olha lá, ó. Esse ali, ó. Vai devagarzinho. Ó, vai. Ô, gente, brincadeira. Michael Jackson. Não atravessem fora da faixa. E nem com o sinal aberto. Essa é a nossa recomendação. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Galera, faça o que te der mais emoção. Não vai na da Júlia, não. A Júlia, ela é muito conservadora. Eu não sou conservadora. Continue a explicação. Ó, a Júlia mencionou um ponto muito importante. Jamais tente atravessar na frente de um carro batido. Não é a primeira vez do cara. O cara já sabe, ele tem experiência no que ele faz. Ele sabe atropelar. Ele sabe bater nas coisas. Então, se tu tá ali numa rua que não tem faixa de pedestre, porra, carro o tempo inteiro, ninguém te respeita, todo mundo é vacilão, e tu vê um carro batido, meu parceiro, não vai ser esse carro aí que tu vai tentar atravessar na frente, não. O segredo é aquele, ó. Carro, olha lá tem um exemplo, ó. Carro bonito e cara de pobre. Você chamou o cara com cara de pobre? Que feio, Gui. É brincadeira, Isso pessoal. É preconceituoso. Pobre eu também sou, mas é só pra brincar. Tudo bem. Eu já falei pra você, já expliquei. O bagulho é sério em horário de trabalho. Aqui é diversão. Eu tenho horário de trabalho agora. Isso aqui é meu trabalho. Aí você começou a me ofender agora um pouco. Daí vou dar uma outra lição muito valiosa pra vocês. Muitas vezes você se esforça, você trabalha e as pessoas não valorizam o seu trabalho. Tratam com descaso. Acham que aquilo lá que tu faz, porra, isso não é trabalho. Por isso que vocês não vão fazer isso e vão deixar o seu like, vão comentar aqui no vídeo o que vocês estão achando aí, primeiras impressões de Cochabamba, e também vão se inscrever no canal. É, galera, porque a gente tá muito tempo aqui na Bolívia, a gente já conheceu uma galera perigosa. E ó, eu sei o IP de cada um de vocês. E do IP pro endereço da tua casa, meu parceiro, é só um Google. Ó, gente, deixa eu só explicar uma coisa aqui, né? Só deixar bem claro aqui para os próximos vídeos e tudo, os antigos e esse. Não levem tudo que o Guilherme fala a sério, porque ele faz muita piada. E ele não fala muita coisa certa, às vezes não. Então, desconsidera metade das coisas que ele fala, tá? Só deixa aí na memória informações históricas, coisas úteis. Essas piadas aí, não levem em consideração. Não sei, né? Como diria meu amigo Rio Negrinho, primeiro te chamam de louco, né? Depois te chamam de sortudo. Então, ó, tenha sorte. Rio Negrinho, o maior filósofo aí do mundo, sempre com palavras muito sábias. Olha, Salve, um dia esse homem será conhecido e lembrado. E quem não apoiou ele nos seus momentos de, enfim, de ascensão, se arrependerá. E quando a gente diz que realmente é a eterna primavera, não porque a gente está na primavera, mas ô cidadezinha bonita e, como é que se diz? Arborizada. Arborizada. Eu ia falar verbarizada, de verde, mas nada a ver, é de árvore. Não, realmente, galera, a cidade é bem massa, já tô quase aqui pedindo a minha cidadania boliviana pra poder morar aqui. Não, mas ó, dá vontade de estender um pouco o Airbnb Olha aqui que em bonito. Cochabamba. Se liga, tipo, todas as ruas tem uma árvore roxa. Eu adoro roxo. É bem Ela- florida, né? Bem florida. Sei lá, é uma mistura de muita coisa, assim. Eu e a Júlia, a gente única. tava conversando. Eu ó, diria que não esse dá. cara aí vai atropelar, vai, que esse aí não tem pra pagar, mas também não tem medo. É safado. Não, mas sobre Cochabamba, eu acho que não dá pra comparar com nada, assim, ela é muito única. Sim, realmente. É bem agradável ficar aqui. A gente gostou bastante. Lembra, cara, é uma mistura de algumas coisas, assim. Lembra um pouco, acredito que vocês já viram o nosso vídeo de... Peraí que a Júlia tá tentando se atropelar, tá tentando testar. Não tô. Ó, o carro batido. Falei, Juliana, não passa na frente do carro batido. Mas Foco, Guilherme, foco. eu tava comentando que... esqueci, mas eu vou lembrar em um segundo. Ó, lembrei. Tá, eu tava comentando que vocês provavelmente já viram o vídeo que a gente gravou lá de Lima.
Lima, e sim. do bairro de Barranco. Barranco. E lembra bastante, é uma vibe assim, só que, pô, tem sol, tá ligado? Não é aquela parada cinza. Então, é bem legal. Em Lima também tem sol, mas quando a gente Mas foi ele não não tinha. aparece sempre. Ele tava tímido. Ele não aparece sempre, né? É uma cidade mais nublada, assim. Então aqui realmente se destaca por isso. Eu curti. É uma vibe bem gostosa, assim. É uma cidade muito tranquila. Fica Essa o é a parabéns aí impressão. pro prefeito de Cochabamba. Se quiser chamar a gente aí pra um café, a gente Patrocinar fala bem aí da tua cidade aí pra umas ti. semanas a mais, a Enche gente teu gostaria. ego, é. Se quiser aí uns gringos pra falar bem da tua cidade aí na TV local, A gente faz a pode publi. chamar. Pode chamar nós. E a gente Bora. fala bem, eu vou falar não, Mas vou a gente explicar. fala de verdade. A gente fala de Não é verdade, fake. a gente fala de verdade, tudinho que tu quiser, tá bom? Toda a verdade que tu quiser a gente pode contar aí na TV local, que a gente realmente gostou. Coitada Ai, da Júlia, gente. hoje eu tô muito chato. Agora uma parada que me impressionou, Gui, sabe o que é? Esse jardim aí, tá ligado? Olha só que bem bonito, desenhado. As flores, tipo, bem vivo, bem feitinho. Nota 10 aí pro prefeito. Falei, ó, o prefeito já Em não sabia. Blumenau, geralmente isso acontece em época de Oktoberfest. Então aí um Ou mês eleição, antes, ou eleição. ou eleição, um mês antes, então eles começam a deixar tudo muito florido, muito bonito. Coincide ali, né, com a época da primavera, mas depois meio que fica, né? E aqui não. Aqui não vai Bem ter cuidado. Aqui não vai ter Oktoberfest e tá bem bonito o jardim. Ah, mas a cidade vive desse nome que tem, né? É, então tem que realmente manter, né? tem que manter. Olha só que bonito o desenho aqui. Um desenho bem, sei lá, tribal, não sei dizer. Achei bonito. Parece Não sei Parece, o que parece. sei lá, um sol dentro de outro sol, É, dentro de outro olhando sol. de fora parece, sei lá. Eu gostei. E ó, ali já tem outra praça. Gostei que tem bastante praça aqui. Olha só que legal. E eu acho que tem alguém no fundo gritando. Sim. Uns mendigão. Será que eles querem aparecer no Estão vídeo? querendo aparecer no vídeo, eu acho. Será que eles querem pedir pix aí pro Brasil? Brasil, faz um pix ali pra galera. Sim. Agora Financiar sim. a cachaçinha. Acho que agora sim estamos no centro histórico, né? É isso aqui o centro histórico, né? Não, Não é? não é. Tem certeza? Não. Meu, mas já tá muito lindo. Tipo, tem uma praça bem grande, uma fonte no meio e uma igreja atrás. Então, esse pra mim é o significado de Plaza de Armas. Não, mas pior Quando que eu não vejo é, essa tá? estrutura, Essa Plaza é de a Armas. Plaça Column. Olha. Mesmo nome daquele teatro que a gente Tem em encontra Buenos lá Aires? em Buenos Aires, é. Legal. Poxa, Mas- bem bonito. Podia ser. Podia ser. Já levou minhas expectativas pra Plaza Poderia de ser Armas. uma Plaça de Armas, sim. Se isso aqui não é a Plaza de Armas, já tá assim bonito, assim bem cuidado, a Plaza de Armas promete. A expectativa subiu já. Não, vamos lá ver, né? Quero ver qual é dessa Plaça de Armas, se é tudo isso que a Júlia tá falando. Eu não Que- sei. A expectativa Vou contar um que eu segredo pra criei. vocês, tá? Talvez vocês não repararam ainda. Júlia, tu me deixa contar? Vai, Mas a senhor dos Júlia- segredos. Ela aumenta um pouquinho as coisas. assim. Ah, gente, é que eu crio as minhas expectativas. E aí eu compartilho com vocês. Ponto. Simples assim. Entendeu? Pra mim, é como eu falei, se essa plaça aqui não é a Plaça de Armas e já é assim bonita, a Plaza de Armas geralmente é a mais bonita da cidade. Eu vou te falar que todas as expectativas estão Estão altas. erradas? Não, não sei. Vamos Será? lá, vamos descobrir. Vamos descobrir. Mas é realmente um centrinho aqui, ó. E se liga, a galera lá gosta de um Cristo Redentor aqui. Tem um Cristo Redentor nessa cidade. Não é um Cristo Redentor, né? Tem um Cristo Blanco Tem ali, que é o Cristo, um Cristo, é. que é, tipo assim, maior que o do Rio de Janeiro. Sério? Sim, ele é maior que o do Rio de Janeiro. Pô, Não morreu. sei quanto maior, mas ele é maior que o do Rio. Por essa tu não esperava, né? Não, eu ia falar que não era tão legal quanto o do Rio de Janeiro. Ainda Mas, bem que ó, eu falei na tua frente, então. mas a Júlia porque- já me cortou a minha Só graça. que o que acontece, né? Dizem que a subida é bem cansativa, né? Até porque a gente tá na altitude. E eu não subo mais, galera. Eu subi tanta montanha no Peru. Sério, eu subi Ai. tanta montanha lá no Peru, eu não aguento mais. Eu não Agora- suporto mais a montanha. Eu só quero assim, ó, Praia. plano, tudo plano. Eu tô na expectativa das praias aí. Tô louca por uma praia. Aqui de Cochabamba? Não, de qualquer lugar, né? Cochabamba não tem praia. Mas ó, quando a gente encontrar aí o Cristo de longe, a gente mostra pra vocês. E foi só a gente falar do Cristo que ele apareceu. Não sei se vai dar pra ver, mas ele tá ali em cima daquele morro. Não é o Morro do Corcovado, né? Mas tá ali. Maior que o do Rio, hein? Olha, só falta praia. Só falta praia.
E a gente comentando com o que se parece essa cidade, agora que a gente entrou tipo, mais na parte do centro histórico já, né? Me lembra um pouco Tucumã, né? No norte da Argentina. Não sei, a vibe assim muito parecida. Tem aquela vibe realmente norte da Argentina. É. Eu acho que, por quê? Por que dá essa impressão? Aqui é bonito, em primeiro lugar. As cidades da Argentina, pelo menos que a gente visitou, né? Tirando as partes periféricas e tudo mais, geralmente o miolinho ali, o centro, é bem bonito. É bem histórico, assim, né? Tem umas construções bem bonitas mesmo. Total. Gente vendendo empanada em todo lugar. Aqui também tem. Exato. Total. Essas fachadas, assim, direto pra calçada, também lembra bastante. É Os diferente, prédios assim, talvez não tão altos, tipo 2 andares, que nem aqui. Dá essa... E uma parada, Julia, que vou te lembrar. Suspense, fala. Tá tudo rebocado e pintado. Como assim? Tipo, tudo que tu vê aqui Tá. terminaram de construir. É verdade. Uma impressão que a gente teve muito forte enquanto a gente estava viajando pelo Peru e também aqui pela Bolívia é que parece que tudo ainda está em construção. Parece que muitas vezes antes de terminar, vamos dizer assim, o cara pegou e fez o primeiro piso da casa dele. O que ele pensa? Vou terminar o piso, vou pintar, vou rebocar, vou deixar bonito? Não, bora subir outro. É, total. E fica sempre nessa parada, tá ligado? Sim, e até aqui na Bolívia a gente sabe que é porque tem essa questão de que se não tá, tipo, terminada a construção, né, se não terminou de construir, você paga menos imposto, né, menos IPTU. Então, por isso que é muito comum ver coisas meio que inacabadas, né. E até ali em El Alto, né, que a gente entrou, em La Paz, meu, era só isso mesmo. Aqui realmente não tinha percebido que era isso, mas você vê muita coisa terminada, bonita, pintada, dá essa impressão. Não dá aquela, sei lá, aquela impressão de que, meu Deus, tá tudo em construção. Parece que tá a vida inteira em construção e ninguém nunca terminou nada, sabe? Aqui não, pô, organizadinho. Realmente, lembra ali o norte, né, da Argentina. E ó, aqui temos uma igreja aqui, fechada. Ó, vamos achar mais uma oportunidade. Ai, gente, um resumo de Cochabamba. Guilherme tentando atravessar fora da faixa. Vem, Júlia, vem. Nossa senhora. Vem que isso daí é perigoso. Foi. Nossa, mas tinha alguém aí fumando negócio catinhento, né? Sim, né? Tá louco. Ó, aqui temos o Templo Santa Clara. Muito bonito por fora. Por dentro vai ficar na imaginação, porque está fechado. Plaza de Armas já tá perto? Não sei. Vamos andar. Guilherme, segue toda a vida. Eu não aceito que você não saiba. Segue porque toda a você vida. é o menino Google Maps. Entendeu? Na nossa viagem, tu é que sabe pra onde a gente vai, onde a gente vira, onde atravessa. Como assim tu não sabe onde é a Plaza de Armas? Onde é que tu quer ir, Júlia? Na Plaza de Armas. Eu vou te levar lá. eu ia fazer uma piada, mas ela respondeu errado. E uma parada que me despertou curiosidade, na verdade, desde que a gente chegou na Bolívia, é que aqui a gente encontra alfajor. Então a gente encontra principalmente alguns alfajores argentinos. Total. E como Cochabamba tá mais perto da Argentina, que a gente tá mais, não tanto, né, mas a gente tá um pouco mais ao sul, eu Vai se desconfio aproximando, né? que aqui deve ter mais alfajor também. Pode ser. E agora eu já tô assim, ó, com meus olhinhos, ó. já tá, vocês vão já reparar tá no vídeo fiscando, aí. Né? Que eu já tô fiscando. caçando. Total. Tô olhando pra tudo que é lado, uma hora vai aparecer. E olha que bonito, aqui é a Plaza de Armas? Ali na frente. Chegamos. Júlia, tu pediu pra mim, tu falou assim, Guilherme, por favor, me leve à Praça de Armas. E eu falei, claro, Júlia, seu desejo é uma ordem, não posso ir embora daqui sem atendê-lo. Estamos chegando, pessoal. Pra quem duvidou, pra quem falou, porra, tu vai ficar seguindo esse moleque aí, não sabe onde ele tá indo? Tá aqui, ó. É isso aí. Eu já vi algumas pessoas falando nos vídeos que a gente parece meio perdido, que a gente sai aí sem roteiro, sem saber onde a gente vai. Vocês que pensam, Isso né, que é gente? legal, galera. Porra, a parte legal é se surpreender. Se a gente chega no lugar e a gente já sabe tudo, Por o que que sobra pra tá gente indo, é, né? pô... Por que a gente está indo? Ó, mas vem, Júlia, aqui, ó. Exato. Esse tiozão aí, Ih, eu fui que viu, fui. ó, falei, ó. Pega um Já- carro grande Já com um peguei cara... a tática, já. É isso aí, mano. Não vou repetir porque eu achei um pouco ofensivo, mas chegamos. O que foi ofensivo? Eu não entendi. A minha estratégia de como atravessar a rua... Entendi. Não, sem acho que todo atropelar. mundo já entendeu qual que é a estratégia. Sim, Então não precisa mais repetir muito, não. Vamos dar aí um ibope pra praça. por favor. Eu ia falar, eu misturei, tô misturando tudo hoje. Vou falar praça, plaza. Aí minha fala ficou meio Ó, ali perdida. tem alfajor, peraí.
Aonde? Ali, Ali. ó. Aqueles renios. Mas, É genial, meu amor. genial, isso aí a gente vai deixar para outro momento. Ai, que E chegamos. linda. Ó, realmente, minhas expectativas foram alcançadas. Mais bonita Bonito, que né? outra praça, eu curti. Bem, Muito bonita bem mesmo. mais florida até. Aquela já tava bonita, né? Mas essa aqui bem mais florida. Banquinhos pra sentar. Vários. Cara, e Eu gostei. sei lá, a impressão... Não sei. Fala, Eu ia fala. falar que lembrava a Praça de Armas de Tucumã, mas realmente lembra, assim, talvez por causa das árvores e tudo mais, Pode do ser. monumento no meio. Só que ao redor já é diferente, porque aqui a gente começa a ver principalmente a presença daqueles arcos coloniais. Basicamente toda a Praça de Armas ali com... Enfim, que foram feitas na Bolívia, no Peru. Tem essa influência pegada... espanhola, né? Exato, Olha que bonito ali a isso aí, igreja Júlia, resumi também. isso bem. Gostou? Eu acho que a gente tem talvez seja um problema de a gente ficar meio que comparando tudo com tudo. Eu acho que isso aqui é único. Esse é o ponto. Eu acho que Cochabamba é uma cidade única. Tem aí umas misturas, algumas coisas que lembram lugares que a gente já visitou, mas no geral, tipo assim, Meu, Júlia, ela é ela. eu acho que eu acabei de ser cagado por um pombo. Por quê? Sei lá, ou tá chovendo... Aonde? Hã? Aonde? Ah, no meu braço, não sei. Ou tá chovendo... Não tá chovendo. Podia estar chovendo, né? Então vocês já sabem. Ai, Gui. Então vamos sair talvez dessa área com tanto pombo? Não, pô. Ai, que susto! Veio um pombo bem na minha direção. Ai, gente, eu detesto pombo. Eu tenho, tipo assim, pavor, porque na minha cabeça eles não são muito... Tipo assim, eles não conseguem voar linear, sabe? E aí, parece sempre que eles estão vindo na minha direção, parece sempre que eles vão na minha cabeça. Eu me apavoro com pombos. E aqui tem bastante. Bastante mesmo. Lembra até um pouco a Praça de La Paz, né? Não, tem menos, né? Não, mas tem bastante também. Lá tinha um criador de pombo. Mas aqui ainda assim tem bastante. Dizem, né? Que aqui tu consegue provar uma Lá vem palominha. as mentiras. Não sei, quem falou isso foi o Mateu, do canal Mateu e Elissana. E ele falou que aqui, se tu abre uma barraquinha que vende pombo assado, tu provavelmente entra pra Forbes. Sério mesmo? Mas eu tô de boa. Isso aí eu passo. Não curto muito pombos. Nem pra comer. Mas se liga nesse jardim. Eu achei muito lindo. Eu queria ter um jardim assim quando a gente tiver uma casa. Você vai fazer um jardim assim pra gente? Só que tu é que tem que fazer. Eu vou fazer, com certeza. Vai fazer? Eu já tô analisando aqui, estudando um pouco de, enfim, como organizar o nosso jardim, né? Mas vai ficar mais ou menos assim, eu acho. Tá. Eu acho que eu queria algo melhor. Acho que assim é pouco. Acho que tu consegue produzir mais assim. Não? Eu acho que sim. Talvez tu pode chamar teu pai pra ajudar. Teu pai curte fazer jardim. Uma roça? Meu Minha pai mãe, curte fazer meu uma pai. roça. Juntar a família toda. Plantar pra uns fazer. aipim. Se juntar todo mundo, talvez Se saia um juntar negócio todo assim mundo, mesmo. sabe? Pode ser. Mas eu gostei. Vamos dar mais uma caminhadinha aí. Seguimos explorando aqui as ruas de Cochabamba e a gente encontrou uma entrada aqui, que eu acho que é, sei lá, uma feira, uma venda, uma galeria, alguma coisa muito louca. E tamo aí, né? Vamos ver o que tem. Pelo visto, livros, vários livros. Bem Artesanato, interessante. muito provável. O prata. Uma coisa que tem bastante aqui na Bolívia, né, é prata. É, tipo, muito fácil de encontrar, né? É o que eles vendem bastante. Agora, sim, né, saber reconhecer já é outros 500, né? Porque às vezes podem te vender algo que talvez não seja prata. Mas não eu sei. tenho muita fé no povo boliviano. Cara, eu não acho que eles eles muito fariam isso. honestos. Vou te falar. São pessoas que... Olha, Artesanato. Ai, que lindo esse quadro. lindo! Meu Deus. Mãe, fica aí um presente remoto pra ti. ¿Cuánto está? Se eu pudesse. A 20? Que lindo. Que lindo. Graças, amiga. Que querida, gostei já. Tá aí uma coisa que a gente pode voltar e talvez comprar, né? Pô, e Se couber 20 no mochilão. 20 bolivianos, isso dá o quê? Dá uns 13 reais? R$10, um pouquinho mais de 10, Não né? sei. Poxa, bem bom preço. Aqui Ó, as também pinturas tem também, ó. Ai, que lindo. Ai, que Que lindo. tal? ¿Cuánto están? 150. Están muy lindas. Ah, está bien, claro. Sí, claro. Gracias, amigo. Pase bien. Ele falou que não podia gravar? Ele falou que não podia gravar, mas tá gravado. Foi sem querer. Aqui tem tendas de artesanatos. Muito legal, várias coisas. Hola, solamente conociendo. Ó, ¿cuánto está el Cristo Blanco?
15. ¿Son de plástico? No, ¿De es cerámica con... cerámica? Sí, está mezclado. No, solamente para saber si se rompe fácil. Bastante. Ah, llevan bastante. O que a gente encontra aqui, acho que é um grande resumo, a gente não chegou até o final, mas é prata, artesanato e livros. Aqui Ó, tem uma mais coisas. tenda de vaporizador também. E é legal que, meu, tem umas galerias dentro das galerias. Tipo, ali do lado a gente não entrou, mas tinha uma. E aqui na frente tem outra. Várias galerias nessa região. É bem grande. Bem legal, assim. Acho que é um bom lugar para comprar um artesanatozinho, uma parada assim. E a gente viu que os preços são baixos e, pô, eles te respondem na hora, tá ligado? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem Eles vezes... não param pra olhar pra tua cara e falar, pra ti eu vou fazer por tanto. Isso é uma parada, até compartilhando com vocês, que frustra essa palavra Frustra. mesmo, Frustra. bastante. Que muitas vezes a gente vai, principalmente quando a gente vai comprar artesanato, alguma coisa assim, a gente pergunta, quanto você quer isso? E daí a pessoa para, ela olha pra ti assim, e ela dá sabe aqueles 3 segundos de pensamento e fala, tanto. E daí nesse momento tu pode ter certeza que tu tem que ir embora dali, que não é esse preço não. Que provavelmente ela mudou conforme a tua aparência cara, da pessoa. Então, isso é uma parada que acontece bastante aí. E, não vamos nem... Principalmente, né, Julia, onde é turístico. Exato. Onde, tipo, essas cidades que não são tão turísticas, tipo assim, que é mais residencial, o pessoal mora, não recebe tanta gente, tanto gringo o tempo inteiro, Aqui a galera é sinto mais que assim. justa. Aqui eu sinto que é assim. E a maioria das coisas que você vai ver já tá com uma etiqueta com preço. Às vezes nem precisa perguntar, sabe? Isso eu acho fantástico. Uma parada que eu aprendi nos últimos meses Ah, é o seguinte, cara, se tu tá num lugar turístico, pode Vai ter ser mais certeza que vai ser mais caro e que eles vão precificar de acordo com a tua cara. Quando a gente tá num lugar assim mais afastado, talvez realmente Cochabamba deva ser bem turístico aqui a níveis de Bolívia, né? Mas a gente não sentiu tanto isso, assim. Não dá aquela impressão de que sempre tem alguém tentando arrancar alguma coisa de ti, tá ligado? Total. Pensando assim, ó, chegou um, mas assim, vamos depenar ele. e eu acho que, tipo assim, beleza, é turístico, mas não chega ao nível, por exemplo, sei lá, de Cusco, que é onde a gente tava, que, tipo assim, era só gringo na rua. Aqui você vê muita gente local, assim, é difícil de reparar que tem gringo junto, assim, né? Tipo, é mais difícil de encontrar na rua. Então acaba que, eu não sei qual turismo que vem pra cá, tipo, se são latino-americanos ou mais bolivianos, enfim, mas gringo, aquele estereótipo, assim, europeu, americano, é difícil de encontrar, não é tão frequente. E vou fazer uma confissão pra vocês que eu, particularmente, saí muito traumatizado do Peru, mais especificamente de Cusco, porque me cansou, sabe, essa parada de sempre ter alguém tentando tirar vantagem de ti. Uma coisa aconteceu uma vez, duas, mas quando tu sai todo dia na rua com a certeza de que alguém vai tentar tirar proveito de ti, cara, é bem frustrante. Tu perde aquela vontade, né, de interagir com as pessoas. Acaba sendo bem cansativo, né? E aqui na Bolívia tá sendo bem positivo, a gente não passou por isso ainda. A gente já foi em Copacabana, La Paz, Cochabamba agora. E a maioria das coisas tem preço, o pessoal responde rápido, não muda assim, né, tipo, na hora, conforme a tua aparência. Não sei, tô curtindo. Nesse aspecto, a Bolívia tá pra frente. Tá bem legal, na real. Pô, o pessoal aqui é muito simpático também, muito prestativo. Então, por exemplo... Qualquer coisa que tu precisa, que tu pede uma opinião, assim, tu pergunta, tipo, onde que fica tal coisa? Pede qualquer informação na rua. A pessoa, ela vai te responder educadamente, sorrindo, mesmo que tu não vai comprar nada na loja dela, e ainda, às vezes, faz questão de, tipo assim, te ajudar. Entenda a informação que eu tô te passando. Tipo assim, às vezes sai da loja e fala, é pra lá, faz assim, assim, assado. Tipo assim, é complexa a informação que eles dão. Tipo assim, não é aquela informação, aqui não tem, talvez por aqui tu acha. Não, ele vai falar assim, não, cara, eu não tenho aqui, mas eu sei um lugar que tu vai conseguir encontrar um monte. Então vem cá, eu vou te mostrar. Daí ele vai lá, sai da loja, fala assim, 2 quadras pra cá, vira à esquerda e lá tu vai encontrar o que tu procura. Isso é muito legal. Tipo, é uma informação muito completa, né? Eles são muito completos. E eles não têm medo de conversar com... Tipo assim, beleza, a gente dá uma arranhada às vezes no espanhol ali. Eles não têm medo de conversar, de tipo explicar. Assim, eles olham pra tua cara, eles não querem saber qual língua tu fala.
se tu perguntou em espanhol Ele vai ou te em responder. português, enfim, ele vai te responder da forma dele e ele vai tentar fazer com que tu entenda a informação que ele tá te passando. E eles não têm, tipo, um receio de, tipo, meu, você não fala a minha língua, eu tenho medo de tu não entender, sabe? Tipo, não rola isso. Realmente a galera aqui, ó, firmeza demais. Boliviano, cara, se tem um lugar que eu quero voltar, é pra cá, tá? Nossa, eu já tô assim com uma vontade, eu nem sei, mas eu já tô querendo voltar. As pessoas Esse é são o ponto. simpáticas e isso faz o lugar ficar muito, muito legal. Tipo, É. tu sai na rua, tu vai interagir com uma pessoa, a pessoa acha legal, ela te responde sorrindo, ela é Isso é educada massa, isso é contigo. Total. Isso é muito legal, dá vontade de realmente sair na rua e conversar com as pessoas, né? Pausa. Caldo de cana. Tá aí uma coisa que eu não achei que eu ia encontrar na Bolívia. Caldo de cana. Eu achei que não achei que não ia encontrar em lugar nenhum, na real. Achei que só tinha no Brasil. Pensamento aí, como é que se diz? Limitado. Limitado. Crença limitante. Sim, crença limitante que só o Brasil vende caldo de cana. Não, na Bolívia também tem. Olha, Júlia, eu tô achando que eu vou precisar te cadastrar, te inscrever em um dos cursos do Pablo Marçal pra ele pegar e remover todos os teus bloqueios que tu tem, todas essas minhas crenças limitantes. limitantes, sim. Tá bom. Seguimos por las calles de Bolívia, de Que Cochabamba. bilíngue. Ah, galera, eu tô me exibindo aqui um pouquinho hoje. Sai fora, tá Se alguém conquistando quiser- alguém, já tem namorada, sai fora. Conquistando os nossos seguidores, que são os melhores seguidores do YouTube. E com certeza vão deixar o like, vão deixar um comentário e vão chamar mais alguém pra se inscrever. Vamos transformar isso daqui numa pirâmide. Pensa só, se todo mundo trazer 2, é o rolê, galera. Vai crescer demais. É isso aí, daí cada vez mais a gente vai conhecer o mundo e com vocês junto, né? Que não tem graça conhecer sozinho, né? A vibe do nosso canal é justamente essa, né? Compartilhar com vocês aí o que a gente está conhecendo, levando para vocês a nossa percepção, o que a gente acha dos lugares, enfim. É realmente compartilhar a experiência, não é... A gente não tá aqui pra criar roteirinho de viagem, tá ligado? Ah, faz isso, faz aquilo. Não, a gente Se quer... você se inspirar e quiser, né, seguir o nosso roteiro aí, como dizem, um roteiro que nem a gente tem, que a gente vai descobrindo aí ao longo do caminho, E é o roteiro mais fácil de todos? fique à vontade. Mas não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo qual que é? É a gente explorar a cidade E mostrar pra gravar, vocês, levar vocês junto. levar vocês junto, exato. Bora conhecer tudo isso together. Ó, por exemplo aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês uma parada, ó. Aqui tem uma pedra, Uma parede de pedra. Se a gente for perceber o encaixe das pedras, não ó, é Inca, não é Inca. exato. É alguma outra coisa. É não Inca. Aqui a gente tem um banco, que se a gente quiser, a gente também pode sentar. Fica aí, ó, uma ideia de passeio, né? Roteiro Ai, pra que vocês. delícia. Pô, Sentar num banquinho no meio da cidade, apreciar a vista. A vista não tá tão bonita, é um prédio aí fechado. não, bonito demais. Brincadeira. Prédio, olha só, um prédio Inca. Mas não é um prédio. É assim, ó, onde é que, olha só. Cadê o Olha encaixe? só, onde é que cadê o encaixe? Não tem encaixe. Na verdade, olha só, vou te mostrar. Agora eu vou apresentar pra vocês o prédio Inca moderno. Perceba. Perceba. Tá. Não entra uma folha de papel. Gente, Não é isso? é isso. Não foi isso que tu aprendeu lá em Cusco? Sim, esse é o resumo. Inca é isso, assim, tipo, a construção Inca, você não encaixa o papel. Pré-Inca, Ok, Inca, Inca. brasileiro. Bora, vai. Ai. E essa planta aqui, ela é boliviana, ok? Não, pô, essa aqui é Boliviana. a samambaia da Amazônia. Boliviana? Não. Ai, gente, bobagem. Desculpa a falta de conhecimento da Júlia sobre plantas, mas ela tá ainda em processo de aprendizado, tá estudando ali um pouco de botânica, né, Júlia? Sim, é o meu hobby. Não sei se vocês Sim. sabem, eu tenho um hobby. Meu hobby é estudar ciências, que eu amo. Mentira, gente, deixa eu fazer uma confissão pra vocês, que eu sempre odiei ciências na escola. Então, assim, não sei nada mesmo. O Guilherme é que entende e me explica as coisas quando tem algo em contexto, mas eu não entendo e também não faço questão de entender e tenho raiva de quem entende aquelas, né? Não, brincadeira, a Júlia brincadeira. não gosta de mim. Mas eu... brincadeira, tio. Caímos de novo aqui na Plaza de Armas e vamos encerrando o vídeo por aqui mesmo, porque a gente tá meio cansado, né? Ontem a gente veio de ônibus, então estamos ainda no processo aí de descansar e a gente, desde que chegou, só pau e pau nas gravações. Galera, aqui vou Então- contar pra vocês, não tem final de semana. Durante a semana o pau pega e final de semana o pau pega também, tem que gravar vídeo e tal, então... O pau Vou- pega e não alivia. Então vou ajudar a Júlia aí e vou chamar vocês de pertinho aqui, ó, olho no olho. Não estão. Mas ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta
manda pra família, manda pra quem tu não gosta, que talvez quem tu não gosta pode gostar do canal aí, não faz mal, a gente aceita todo mundo. E o mais importante, se tu chegou até aqui e não fez nada disso, meu parceiro, vou te falar. Agora é a hora. Tu tá fazendo a parada errada. Então, bora Vamos lá. apoiar aí o canal. E é isso. Um beijo e até qualquer dia por aí. Pão.